Hello! Boa noite. Boa noite. noite, bonsoir. Tudo bem? Tudo. Grande prazer estar vendo vocês, coisa boa. Obrigada. Obrigada pela convite. Vou apresentar. A gente está fazendo essa live from Fonfon. E hoje temos uma convidada e um convidado muito especiais, Veronique Duplanque, terapeuta, sofrologia e outras cositas más. E o seu companheiro, Érico, tradutor também, né, Érico? Não sou só companheiro, também sou marido e tradutor, é verdade. Opa! Nós estamos com os anéis, não estão aqui, os anéis estão em São Paulo, mas a gente não pode apanhá-los por causa do Covid. Mas os anéis estão bem guardados. Eu acho que isso é conversa, Veronique. Atenção. Bom, a gente conversou antes com a Veronique, com a Eric, e tinha proposto de fazer uma conversa a respeito, né, de um tema que a gente gosta muito e que tem muitas possibilidades, né, que é música e espiritualidade, ou espiritualidade e música, né? Então, para começar, a gente vai tocar uma música de um músico de jazz, John Coltrane, né? Que lá nos anos 60 ele chamou a atenção para esse tema, né, da espiritualidade, no caso dele no jazz, mas na verdade ele fazia uma música que não era exatamente só jazz, mas era uma coisa bem mais ampla, né? E ele teve uma coisa muito interessante, que foi uma pessoa que ele estudou várias religiões, né? Estudou budismo, estudou yoga. Ele pesquisou as tradições de várias culturas, né? Para fazer a música dele. Então a gente vai tocar uma música dele chamada Naima, uma homenagem à primeira esposa. Aí depois a gente segue nessa conversa e aí a gente tem perguntas, tem possibilidade de conversar, de pedir coisas para a Veronique. Então a gente toca Naima agora. Ils vont faire musique, après, question.
Então tá. Então, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Eu? Bom, o que eu ia perguntar? Assim, ó, como é que a Veronique vê essa coisa do som como instrumento de, vamos dizer, de sintonização com alguma coisa mais maior, com esferas superiores, alguma coisa mais... Comprando, Veronique? Le son Tu as compris? Non. como instrumento, como instrumento, por sintonizar. Avec la spiritualité. Oui. Oui, La connexion de la musique avec les choses plus spirituelles. Isso. je peux répondre. Ok, go ahead. Alors, la spiritualité dans la musique, qu'est-ce que ça veut dire? O que significa a espiritualidade na música? Hein? Ça dépend de notre éducation, Isso depende da nossa educação, ça dépend de nos émotions,
das nossas emoções, de notre où nous en sommes dans notre parcours spirituel, e onde nós estamos no nosso percurso espiritual hein, et notre évolution propre. e na nossa própria evolução. Selon ce qui va transporter une personne, O que vai transportar uma pessoa va pas du tout transporter le voisin. não necessariamente vai transportar o vizinho, né? Toutes les musiques ne sont pas d'une portée spirituelle, Nem todas as músicas têm teor espiritual, mais chacune délivre un message. mas cada uma dá uma mensagem. Alors, il y a des musiques qui ont été écrites pour l'Église. Tiveram músicas que foram escritas para igrejas. Il y a des musiques qui ont été écrites aussi pour la franc-maçonnerie. Outras foram escritas para os maçons, hein, ou les Rosicruciens, par exemple. Os Rosacruzes, por exemplo. Ce sont des musiques qui ont été écrites justement pour transporter les personnes. Então foram músicas que foram escritas para transportar, como ela fala muito bem, as pessoas. Donc, selon nos capacités, notre perception, então, de acordo com a nossa capacidade e a nossa percepção, eh bien, on perçoit pas le divin de la même façon. A gente não percebe o divino da mesma forma. Alors, il y a deux types de musique. Então, existem dois tipos de música. Il y a la musique spontanée. Tem a música espontânea. Et puis, il y a la musique réfléchie. E tem a música para reflexão. Alors, dans la musique spontanée, na música espontânea, on entend une musique. A gente ouve uma música. Et tout de suite, ça nous transperce, ça nous parle. E logo de imediato, isso nos fala alguma coisa. D'accord? Et puis, il y a des musiques, on a un peu plus de mal. E tem outras músicas que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Alors là, il faut se poser. Lá, então, deve-se acalmar. Et là, il faut réfléchir. E lá, deve-se pensar, refletir. Ce qu'on aime. O que a gente ama. Ou ce qu'on n'aime pas dans ce qu'on entend, dans les sons. E o que a gente não ama quando a gente escuta aquele som. Bien sûr qu'une musique réfléchie. Claro que uma música que faz refletir. Nous transporte pas comme une musique spontanée. Nous plaît spontanément. Não nos transporta da mesma forma que uma música que não nos diz muita coisa. Ça, ce sont des choses très particulières au niveau de la musique. Isso são coisas muito especiais no nível da música. Et puis, souvent, la musique, em muitos casos, a música, au lieu d'être transportée par la musique, on la ghettoise, c'est-à-dire on la met dans des ghettos. Em vez de nos transportar, a gente coloca ela em guetos, oui, dans des ghettos. Like that, não? Dans des tiroirs. Que a gente coloca elas cada uma dessas músicas a gente coloca numa gaveta. Donc, au lieu d'être vraiment transporté par la musique, então, em vez de ser realmente transportado pela música, on tombe dans le jugement. A gente acaba caindo no julgamento. Et là, on n'est pas dans la musique spirituelle. Então, lá a gente não está mais na música espiritual. Alors, je vais vous donner des exemples. Ela vai te dar uns exemplos. Par exemple, les gens qui aiment le blues. Por exemplo, as pessoas que amam o blues. On dit qu'ils sont dépressifs. A gente diz que são pessoas depressivas. Exactement. Les gens qui aiment le jazz, comme nous. Já as pessoas que amam o jazz como a gente. C'est qu'ils sont tordus. Dizem que são meio desequilibrados. Exactement. La musique classique, oui. Non, mais ce sont des ghettos. Essas gavetinhas que ela falou. Exactement. Então, a música clássica. On dit que c'est pour les intellectuels. A gente sempre diz, são para os intelectuais. J'ai d'autres exemples ici. Então, ela tem outros exemplos. Le rock, c'est pour les sauvages. O rock é para os selvagens. Le rap, c'est pour la banlieue.
O rap é para a turma da favela. Et puis, les musiques de méditation qui doivent en principe transporter, Já a música da meditação, que deve nos transportar para algum lugar, hein, eh bien, ces musiques-là, on les attribue à des sages a gente acaba atribuindo isso aos sábios et à des personnes, alors je le dis entre guillemets, hein, e a pessoas, entre aspas, élevées spirituellement. elevadas espiritualmente. Or, personne n'est plus élevé que le voisin. Ninguém é mais elevado que o vizinho. Hein. La musique spirituelle, c'est vraiment une question de perception. Então, a música espiritual é uma questão de percepção. Voilà. Isso aí. Moi aussi. Alguém escreveu que é desequilibrado e depressivo intelectual. Eu também. Nós também. A Ariana, nós também. Ai, Ó, sei que eu fico bem. Não sei se é tudo bem. E assim, ó, mas uma outra pergunta, como é que ela vê, assim, vamos dizer, a influência do som, né? E assim, tem uma coisa que diz assim, o som cura, né? O som cura, né? Cure. Oui, le son soigne. Oui, mais ele é para eliminar. Oui. Como é que ela vê isso, assim, não exatamente a música, né? Mas assim, por exemplo, quando tu usa, vamos dizer, uma fonte sonora, pode ser uma tigela de cristal, pode ser uma tigela tibetana ou um som, sei lá, um instrumento que tu usa com uma finalidade específica, né? De fazer com que, vamos dizer, o corpo entre em harmonia através do som, né? E por causa disso. J'ai pas compris la fin de la question. Você fala o que cada som ele pode nos trazer, é isso? Como, por exemplo, aquele bolo tibetano, não é isso? Por exemplo. Alors ça, c'est du son. C'est un exemple. Isso. C'est un exemple. Alors, la musique, c'est du son. Hein, a música é som. Hein, c'est du son. Donc, selon, moi, quand je faisais des régressions en France, Quando a Veronique fazia regressões na França, je mettais des musiques spécifiques. ela colocava músicas especiais para isso. Jusqu'au jour où j'ai fait faire une régression à un monsieur. Até um dia que ela fez uma regressão num senhor. Hein, c'est la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie. É a única pessoa que ela encontrou na vida dela. Hein, qui avait l'oreille absolue. Que tinha a orelha absoluta. Et il était chef d'orchestre. E ele era chefe de uma orquestra. Et donc, quand j'ai mis cette musique que tout le monde adorait, então, quando eu colocava as músicas, todo mundo adorava. J'étais obligée d'arrêter cette musique. E ela teve que parar com essa música. Il n'a pas supporté. Porque ele não suportava essa música. Parce que ça l'a transpercé de façon très désagréable. Porque isso atravessava ele de uma forma muito desagradável. Et au lieu de l'élever, e em vez de elevá-lo, ça l'a plombé. Botava ele para baixo. Donc, le son ne l'a pas soigné là. Então, na verdade, o som não estava curando ele. Não ajudava na cura dele. Le son l'a pas transporté. O som não transportava ele. Hein, pour faire cette régression. Para fazer essa regressão. Alors, le son, il peut soigner. Então, o som, ele pode curar, ajudar na cura. Comme il peut tuer aussi. Como ele pode também matar. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nos différents niveaux. Por isso que ela falou há pouco dos diferentes níveis. Et des perceptions. E de percepções diferentes também. C'est pour ça que la spiritualité dans la musique, ça dépend de chacun d'entre nous. Por isso que a espiritualidade na música depende de cada um de nós. Sim, uma coisa mais individual, dependendo do estágio. Exactement. Exactement. C'est très personnel la spiritualité dans la musique. É muito pessoal a espiritualidade na música. Exactement. Donc,
C'est ça qui est difficile. É isso que é difícil. Ce qui va soigner l'un O que vai tratar bem de uma pessoa, vai curar uma pessoa, va détruire l'autre. pode destruir a outra. Je vais donner un deuxième exemple, après je vous laisse. Ela vai dar um segundo exemplo, e aí ela vai deixar vir mais uma música para a gente poder viajar com a sua música. Tous les ans à Paris, le 21 juin, Todos os dias em Paris, Não, todos os anos, no dia 21 de juin, de junho, em Paris, hein, il y a la fête de la musique. tem a festa da música. Et à côté de mon appartement à Paris, E ao lado do apartamento de Veronique, em Paris, il y avait des groupes de musique différents. tinham vários grupos de música diferentes. Et puis, un jour, il y a eu un groupe. Alors, c'était pas de la musique métal. C'était une musique de son à fréquence extrêmement basse. E tinha um grupo tocando uma música com frequência extremamente baixa, Avec des ouah, 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 mais très, très fort. muito forte com esse que ela imitou. Et c'était des fréquences très, très basses. Então, eram frequências muito baixas, Et ces fréquences ont attiré tous les alcooliques e essas frequências estavam atraindo todos os alcoólatras, tous les drogués todos os drogados, viciados, et tous les gens violents. e todas as pessoas violentas. Et j'ai pas pu rester à côté Então, Verônica não conseguiu ficar do lado desse grupo, parce que cette musique basse me transperçait le cœur. porque essa frequência baixa atravessava o coração dela. J'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques Ela começou a ter palpitações cardíacas et j'ai commencé à me sentir très mal. e começou a se sentir muito mal. Et à une autre période de ma vie, E num outro período da vida dela, hein, puisque j'ai une vie mystique assez intense, porque a Verônica tem uma vida mística intensa, j'ai entendu je parle de ça parce que ce sont les deux extrêmes. ela fala disso porque são dois extremos. Une qui me transportait complètement Uma que transportava a Verônica completamente et l'autre qui me détruisait e a complètement. outra que esmagava, destruía ela completamente. Mais tous les alcooliques, les drogués, les personnes qui étaient dans des fréquences basses Ouais. trouvaient cette musique géniale. Mas os drogados, aqueles bêbados que estavam todos lá em torno do grupo, estavam sentindo aquela música genial. Donc je pense que c'est une question de fréquence Então, é uma questão de frequência, qui va avec les fréquences du son. que vai com a frequência do som. Je ne sais pas ce que vous en pensez. É isso mesmo. Não, com certeza. A gente sente também. Como músicos, né? Sim. Hein, c'est très important ça. Ótimo. Et puis les musiques aussi, les musiques folkloriques Música folclórica, permettent de comprendre parfois toute une ethnie ou tout un pays. dá para entender toda uma etnia ou todo um país, ela compreendendo. J'ai entendu des musiques quand je suis allée en Indonésie. Quando a Verônica uma vez foi para a Indonésia, J'ai assisté à un spectacle ela assistiu a um espetáculo et ce spectacle, ça s'appelle la danse du Baron. Barão, Oui, e esse espetáculo se chama A Dança do Barão. et le Baron, dans ce spectacle, c'est le lion. E o Barão, nesse espetáculo, era representado pelo leão. Et là, ils ont commencé à travailler sur des percussions, E lá eles des trucs comme ça. começaram a trabalhar em cima com percussão, Voilà, avec des percussions sur des bols de cuivre à l'envers. em cima de caçambas de cobre ao inverso. Et donc, l'ensemble de ces percussions, E o conjunto dessa percussão, je me suis laissée pénétrer par cette musique. ela se deixou penetrar por esta música, Je devais être la seule du groupe, e ela provavelmente era a única do grupo lá mais je me suis laissée emporter. que se deixou levar.
Et les autres étaient totalement insensibles E à cette musique. os outros estavam totalmente insensíveis àquela música. Et pendant tout le spectacle, E durante todo o espetáculo, ils parlaient en indonésien, donc je ne eles comprenais pas. falavam em indonesiano, que ela não entendia, Eh bien, grâce à la musique qui accompagnait toutes les scènes, mas graças a essa música que acompanhava toda aquela cena, j'ai compris tout le théâtre qui était devant moi. mas ela entendeu todo o teatro, toda a peça de teatro que estava na frente dela. Et vraiment, j'étais transportée par quelque chose que je ne connaissais pas. E ela realmente foi transportada por uma coisa que ela não conhecia. Voilà, Muito bom. intéressant. Bonito. Muito bom, né? Muito lindo Muito isso. lindo. Bom, Ok, a então gente consegue te transportar um pouquinho à distância. vocês dois aí. Vamos ver. Vocês dois fazem transportar qualquer um com essa música. Tudo bem. Relato bem bonito esse. Pas du bois parce que sinon. On parle de la musique, on parle pas
Parole da musique, né, gente? E a musique, on est parole, né? Parce que c'est de la... j'ai des Elle musiques dans la musique. demande si tu peux parler Vamos lá. Próxima questão. Acho que agora, não uma questão, mas a Veronique poderia, de repente, falar um pouco né, esse negócio da terapia da aura, né? Agora me veio uma curiosidade, né? Eu sei que a gente já fez terapia com ela e sabe dessa capacidade dela de enxergar as auras das pessoas, né? Mas aí me veio uma coisa maluca, eu estava pensando assim, será que o som tem cor também? Boa pergunta. Ela enxerga alguma coisa no som? Les sons ont de couleur? Tu vois quelque chose dans les sons? Alors, c'est une bonne question. Boa pergunta. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Depende das vezes. Hein, ça dépend des fois. Je sais que les couleurs ont des odeurs. Veronique sabe que as cores têm odor, cheiro. Il y a des expressions en français qui reprennent ça très très bien. Tem expressões em francês que exprimem isso muito bem. Hein? Você que fala muito bem francês deve saber. Hein? Il y a par exemple, je donne un exemple. En français, il y a une expression quand quelqu'un est très orgueilleux, par exemple. Em francês, por exemplo, quando alguém é muito orgulhoso, on dit que c'est insupportable. E que a pessoa é insuportável. On dit qu'elle pue d'orgueil. A gente diz que ele fede de orgulho. Alors, le son, oui, c'est vrai. Hein, c'est une bonne expression. Et c'est vrai que l'orgueil, ça sent l'œuf pourri. E é verdade que o orgulho tem cheiro de ovo podre. Ah ben oui. Hein, ça sent l'œuf pourri. Non, verdade. Non, mais je te le dis parce que c'est ce que je sens. É isso que ela sente isso. Hein? Mais effectivement, nous émettons... Alors, j'ai un enregistrement... Ela tem uma gravação... Hein, qui m'a servi beaucoup de musique pour des régressions. Que serviu muito de música para ela fazer o trabalho de regressão nas pessoas. Ou pour faire des relaxations. Ou para fazer exercício de relaxamento com as pessoas. Qui utilise les sons de l'univers. Que utiliza o som do universo. Oui, ça existe. Isso existe. Oui. Donc, effectivement, selon notre fréquence vibratoire, então, de acordo com a nossa frequência vibratória, nous émettons des sons. Nós emitimos som. Alors, un exemple. Exemplo. Regardez, parfois, il y a des personnes qui rentrent dans une pièce. Então, veja, existem às vezes pessoas que entram numa sala, num ambiente, qui ne parlent pas, que não falam. Elles font juste rentrer. Elas só fazem entrar. Hein? Et alors, quand elles rentrent, on ne voit que cette personne. E quando essa pessoa entra, a gente só vê essa pessoa. Elle rayonne. Ela como se ela emitisse um raio, né? Mais elle émet aussi un son. Mas ela também emite um som. Qui est imperceptible. Que é imperceptível. Plus le son est aigu. Quanto mais o som for agudo, plus la fréquence vibratoire est forte. Mais a frequência vibratória é forte. Plus la fréquence est basse. Quanto mais a frequência for baixa, quelqu'un qui arrive comme ça, alguém que chega assim todo encurvado, n'aura pas la même aura
Ele não tem essa pessoa que chega assim curvada toda no ambiente, ela não tem o mesmo Aura. a mesma aura Hein? Que quelqu'un qui arrivera ouvert. que alguém que entra no ambiente de peito aberto. Hein? Et tout ça, c'est aussi une question de fréquence. E isso também é tudo uma questão de frequência. Ouais, exactement. Hein, c'est une question de fréquence. Et oui, oui, on a des sons. Sim, nós temos sons. C'est incroyable, hein? É incrível. Regardez, quand des gens s'entendent pas, Quando as pessoas não te. ils s'entendent pas. Quando existem Se pessoas que brigam, não se entendem. Non, voilà. Pourquoi? E por quê? Parce qu'ils sont pas sur les mêmes fréquences. Eles não se entendem porque eles não estão na mesma frequência. Donc, il y en a un qui parle gris Então, um fala cinza et l'autre qui entend vert. e o outro está entendendo verde. Ça peut pas fonctionner. Então, não dá para funcionar. Hein? Quand on sent le mal entendu entre deux personnes, c'est parce qu'on entend mal. O mal entendido entre duas pessoas é porque se entende mal o outro. Et on vibre pas sur la même fréquence. E não se vibra na mesma frequência. Et souvent on dit ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. E muitas vezes a gente diz eles não estão na mesma onda vibratória, né? Eh ben voilà. Quand je regarde une énergie, Quando Veronique olha uma energia, hein, avant de la dessiner antes de desenhá-la et de commencer à faire une réparation, e antes de fazer uma reparação nessa energia, je regarde tout. ela olha tudo. Je regarde la forme, Ela olha a forma, je regarde les fractures s'il y en a, ela olha a fratura, se a energia tem uma fratura, je regarde les couleurs. ela olha as cores. Hein, les couleurs sont très parlantes, les couleurs. Hein. As cores falam muito. Je regarde la posture physique, Ela olha a postura física, mais je ressens aussi ce que la personne dégage en fréquence. mas ela também sente o que a pessoa emana como frequência. Je ressens tout, en fait. Ela, na verdade, sente tudo. A frequência total da pessoa. Exact. É. Et c'est tous ces éléments-là qui me permettent de faire une réparation. E são todos esses elementos que permitem que Veronique faça uma reparação. Alors, pour arriver à toutes ces sensibilités, Agora, para chegar a todas essas sensibilidades, il faut, sans mentir, mais vraiment, vraiment les percevoir bien, il faut entre 5 et 10 ans à peu près. precisa realmente 5 a 10 anos de trabalho para sentir muito, muito bem afinado. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on sent mieux que d'autres. Por quê? Porque tem pessoas que ela sente melhor do que outras. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont complètement introverties. Porque tem pessoas que são completamente Et introvertidas. toute l'énergie est à E l'intérieur. toda a energia está no interior dessa pessoa. Hein, donc, les fréquences sont à l'intérieur. Então, as frequências estão no interior do corpo. C'est le plus difficile à percevoir. É o mais difícil para se perceber, para se detectar. Mais souvent, pour traiter les chakras, Mas, em muitos casos, para tratar dos chakras, j'utilise justement les bols tibétains. ela utiliza justamente aquele instrumento tibetano, aquele sino tibetano. Voilà. Par exemple, Por exemplo. j'utilise aussi les odeurs. Mas ela também utiliza os odores. Óleos essenciais. Não. Par exemple, Por mais exemplo. pas seulement. Não somente. Certaines eaux florales. Alguns florais, sim. Oui. Muito bom. Eu queria perguntar, Veronique, se é mais ou menos isso. Quando a gente tem algumas pessoas que a gente conhece e parece que a gente conhece a vida inteira. Então, parece que a gente está na mesma frequência que elas, ou está afinado. Eu não sei muito bem qual é a definição que a gente poderia fazer, porque tem pessoas que a gente conhece e parece que já sabe de tudo dela e ela já sabe de tudo da gente e está sempre pronto para se encontrar, sempre junto, né? Exactement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que nous retrouvons. Por quê? Porque são pessoas que a gente reencontra. Et sur le plan de la vibration. E no plano da vibração. Et du son qu'on émet. Conexão total.
Hum. Porque, na verdade, a gente conhece aquela pessoa há muito tempo. Eh oui. Eh oui. Hein, on se suit de. Vous savez, on change de vie, A gente muda de vida, on change d'acteur a gente muda de ator sur le plan physique, no plano físico, mais sur le plan de l'âme, ce sont les mêmes qu'on retrouve. mas no plano das almas são as mesmas que a gente acaba encontrando. Muito bom. Muito bom. Ah, então, a gente segue tocando mais uma música. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, o pessoal que está participando aí da live quer perguntar alguma coisa. Tem bastante gente, a gente tem que agradecer a presença de todos, agradecer a Juliana Krieger e o Henrique Mate que fazem a nossa live aqui, e a todas as pessoas que têm nos ajudado na nossa campanha para a manutenção do espaço. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A Veronique quer aceitar o nosso convite, a gente quer convidar já de novo para vocês participarem mais. Obrigada a vocês dois. Acho que o pessoal Moi, j'attends une musique. tá um pouco mais curioso. A gente vai ter que fazer mais lives, Veronique e Érico, para poder esclarecer mais esse assunto aí pro pessoal, né? Só quero lembrar que tem pessoas do Brasil todo aí conectadas, inclusive Alexandre de Paris, que já mandou um abraço também. Verdade. Agora, a Ariana está fazendo uma pergunta, a Ariana de Blumenau, amiga nossa também. Como a letra da música influencia na vibração do corpo, da aura e do ambiente? Ah, ça c'est une bonne question. É uma boa pergunta. Alors, les paroles dans une musique As palavras, as letras numa música peuvent vraiment vous toucher podem realmente nos tocar quand vous avez vécu les mêmes choses. quando a gente viveu a mesma coisa. Ah oui. Alors, regardez les musiques qui ont du succès. Então, músicas, por exemplo, que têm sucesso, souvent les paroles touchent énormément de personnes. Em muitos casos, as letras tocam, atingem enormemente as pessoas. Il y a des personnes, quand elles chantent, elles ont des timbres de voix exceptionnels. Então, tem pessoas que, quando cantam, têm timbre de vozes excepcionais. Barry White, por exemplo. Par exemple, et qui a une voix très particulière. E que tem uma voz especial, né? Il y a aussi des chants tibétains. On comprend pas ce qu'ils disent. Mas tem também cantos tibetanos que a gente não entende o que eles dizem. Mais ils ont des voix très graves. Mas eles têm voz muito graves. Ce sont des sortes de mantras qu'ils récitent. São uma espécie de mantra que eles recitam. Quand ils font ouah, 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 et ils parlent et ils ont une voix extrêmement grave. Eles têm uma voz extremamente grave. Même si on ne comprend pas ce que la personne dit. Mesmo que a gente não entenda o que as pessoas estão dizendo, estão cantando, ça nous traverse le corps. Acaba nos atravessando o coração, o corpo. Et les paroles, e as letras, qu'elles soient chantées ou non, que sejam cantadas ou não, peuvent vous soigner, c'est comme le son. Podem nos curar como o som. C'est un son. Um som, nos tratar, né? Tratar da nossa saúde como o som. Elles peuvent nous soigner ou elles peuvent nous tuer. Ela pode nos tratar de nós ou nos matar. Exactement, c'est la même chose. É a mesma coisa. C'est toujours du son. É sempre o som. Então nós vamos tocar uma música para vocês, então. Toca uma, mas para não me matar, né? Não. Verdade, é. Talvez.
Aí tem um problema. Essa música Veronique adora, e essa música é do meu estado, do meu querido Rio de Janeiro. Muito obrigado. Você me pegou bem aí. Ó, Tá um pouquinho do Rio de Janeiro. É isso aí. Tem uma pergunta que veio agora, não sei se você chegou a ver. A pergunta é do Alexandre, perguntando que tipo de terapia Veronique pode dar com relação à terapia da aura. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, d'abord, il y a la thérapie du son, Então, tem a terapia do som, c'est la principale. a principal. Ensuite, il y a la réparation de la thérapie de l'aura. Aí tem a reparação da aura em si. Hein. Il y a les réparations intérieures du corps. Existe a reparação no interior do corpo. Donc, je vais pas... J'adore Maria Callas. Ela reparação do corpo. La réparation du corps. Et puis, il y a la réparation cellulaire. E tem a reparação celular também. Hein, qui sont... Quand je travaille en aurathérapie, Quando Veronique trabalha na terapia da aura, hein, l'aurathérapie, elle englobe tout ce que j'ai appris. essa terapia da aura engloba tudo o que ela aprendeu. Par exemple,
Même si on fait une réparation d'aura et qu'il y a toujours quelque chose qui bloque dans votre vie, Mesmo que se faz uma reparação na aura e sempre tem alguma outra coisa que bloqueia na vida, hein, j'ai mis au point des techniques de régression ela acaba, então, usando técnicas de regressão hein, pour justement transformer le passé jusque dans le présent. por justamente transformar ou mudar o passado até o presente. Même si on nous dit, on m'a toujours expliqué qu'on ne pouvait pas changer le passé. Sempre explicaram a Verônica que não podia se transformar o passado, Mais c'est pas vrai. mas não é verdade. Non, c'est faux. On peut le faire. Pode-se fazer. Il y a des techniques pour ça, Existem técnicas para isso, par exemple. por exemplo. Donc ça, c'est tout un ensemble de techniques, Então, é todo conjunto de técnicas, y compris la psychologie, hein, incluindo a psicologia, puisque je suis aussi psychothérapeute. porque ela também é psicoterapeuta. Tout ça, je le mets au service de l'aura-thérapie. Tudo isso ela aplica na terapia da alma, Y compris ma médiumnité. incluindo a mediunidade dela também. Voilà. Hein, je l'utilise essentiellement pour la santé, la Ela médiumnité. utiliza a mediunidade essencialmente para a saúde. Hein, je l'utilise pas pour voir dans le futur, hein, ça m'intéresse pas. Então, Ela não utiliza para ver o futuro das pessoas. Isso não interessa. Alors, il y a une autre question. Tem uma outra pergunta? Alors, ce que je peux dire sur Maria Callas, É grande fã de Maria Callas, é o Cassiano. Então, o que ela pode falar de Maria Callas? alors Maria Callas, quand j'entends sa voix, Quando Veronique ouve a voz de Maria Callas, elle a un timbre de voix ela tem timbre de voz unique. único. D'abord parce que c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup travaillé sa voix. Primeiro, é uma mulher que trabalhou muito a voz dela. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé, notamment au niveau du poids. E ela teve grandes problemas de saúde, principalmente no nível do peso. Il faut savoir qu'elle a perdu 35 kilos. Deve-se saber que ela perdeu 35 quilos. Qu'elle n'a jamais repris, d'ailleurs. Que ela nunca mais pegou. Mais ça n'a pas modifié sa voix. Mas isso não modificou a voz dela. Mais en revanche, ça a, je trouve, c'est une opinion personnelle, ça l'a même clarifié. Mas na opinião dela, essa voz até ficou mais clara. Et elle a cette voix elle avait cette voix exceptionnelle, essa voz excepcional, qui est reconnaissable entre toutes. Que dá para reconhecer de longe. Voilà. Alors il y a une autre cantatrice dont on parle pas. Existe uma outra cantora que não se fala muito, qui elle montait, avait des aigus jusqu'au contre-sol. Que ela tem os agudos até lá em cima. Au contre-sol. Contre-sol. Contre-fa, pardon. Contre-fa. Contre-fa. Elle montait très haut. Subia muito. Vous la connaissez probablement. Elle s'appelait Mado Robin. Vocês devem conhecer ela. Ela se chama Mado Robin. Et elle avait 4 octaves dans les cordes vocales. E ela tinha 4 oitavos nas cordas vocais. Mais on n'en parle pas beaucoup, on parle surtout de Maria Callas, qui est plus connue. Não fala muito nela, se fala mais na Maria Callas, que era mais conhecida. Qui avait cette voix absolument chaude. Que tinha essa voz quente. Et unique. E única. C'est une voix que j'aime beaucoup. Sim, claro. Então, a gente vai pedir para encerrar, não porque a gente quer, o assunto está maravilhoso, mas é que o Instagram faz cair, quando chega perto de uma hora, ele desliga a live, querendo ou não. Então, a gente quer já aproveitar e já dizer que nós vamos convidar vocês de novo, né? E tem assunto para falar, tem o pessoal para perguntar aí das terapias, da música, enfim, de tudo um pouco. E a gente tem o prazer de conviver com vocês, nem que seja virtualmente também. É isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Vamos ver se a gente continua se falando para combinar uma nova data, então.
Isso. Muito obrigado pela oportunidade que você deu à Veronique. Nada. E é sempre um Nossa, prazer prazer, ver você. poder compartilhar um pouco da capacidade da Veronique de tratar as pessoas. A gente vamos dizer assim, testemunha, né? Porque a gente já fez tratamento, o quanto isso melhora a vida de todo mundo que faz, né? Então, tem que divulgar, tem que falar disso. Tá bom? Beijo. Obrigada. Se Um cuidem. beijo. Um beijo para vocês dois. Tchau. Tchau. Obrigado a todos que assistiram Veronique.